A Amanda mandou um recado e um pedido. Olá, fale sobre a intimidade de um casal e por que é um tabu falar sobre este assunto tão gostoso de viver. Beijos. Obrigado. Por que a intimidade, relacionamentos íntimos é tão criticado, é tão mal visto em muitas religiões principalmente? Por quê? Por que não se pode ter uma vida íntima sossegada? Não se pode ter a pessoa que se gosta e fazer o que gosta com ela? É amor, paixão, a expressão mais bela. A expressão mais bela de Deus entre nós. Mesmo, eu coloco Deus neste assunto porque Ele é só amor. E o que é amor? É se relacionar, se sentir bem, fazer o que gosta com quem gosta da maneira mais prazerosa que tem. Ela fala sobre assuntos que não podem ser comentados em certos lugares, igrejas. Homossexualidade, por exemplo, se pode comentar lá, nem aceitam homossexuais lá. E é o que? A liberdade sexual das pessoas que frequentam. Eles gostam de ser felizes, querem ser felizes desta maneira, e porque não podem ser felizes. A felicidade é o que importa. Como vamos consegui-la? Não importa a ninguém. Nós temos que ser felizes com uma, com duas, do mesmo sexo, sozinhos. Não importa. Temos que ser felizes intimamente. O mundo não aceita. Que triste, o mundo sempre não aceita nada de ninguém. Sempre tem alguém, milhares ou milhões de pessoas que não aceitam certas formas de viver das outras pessoas. Sempre tem gente discordando de gente. Sempre tem gente que é obrigado a quebrar tabus para poder ser feliz. Sempre tem gente fazendo aquilo que será criticado para se sentir bem. Então, fazer o quê? Vamos pensar em nós ou pensar nos outros? Nos outros jamais conseguiremos, porque sempre teremos gente reclamando de nós. Sempre teremos gente criticando nossas atitudes. Então não podemos pensar nos outros, porque nunca seremos ninguém, principalmente para nós. Então vamos cuidar da nossa intimidade, nosso emocional. Se nos faz bem, se nos sentimos bem fazendo aquilo que gostamos, que outros critiquem. Mas se sentimos bem fazendo aquilo que gostamos, não importa o que. Se nos sentimos bem, vamos fazer e ser felizes. Porque o que conta é a individual felicidade. A felicidade coletiva em verdade não existe. É a felicidade individual. O eu quero ser feliz, então eu vou fazer para me sentir bem. Assim que tem de ser, e alguns assuntos são mal falados. Por exemplo, para ver como uma coisa é tão descabida, tomei aqui algumas informações curiosas sobre sexo, sobre o endeusamento do sexo. Antigamente era criticado, era mal falado, era perversão. Sexo era para procriação, como diz a Bíblia, e morreu o assunto, encerrou o assunto.
aos poucos está caindo estes tabus, estas maneiras absurdas de falar, ou seja, sexo era só para procriação e da maneira mais básica possível, mais simplória possível, nada de prazer, nada de felicidade. Tem países que cortam, amputam, a palavra é essa mesmo, amputam, retiram o clítoris feminino para as mulheres não terem prazer. Quem vai ter prazer são só os homens. Isso é uma nota que eu ouvi há bom tempo, espero que não tenha caído esse absurdo, espero que não exista mais esse absurdo, mas de qualquer maneira vamos dar alguns endereços um tanto curiosos no mundo. Penis Park, Coreia do Sul, é veneração ao órgão masculino, estátuas enormes. Não posso mostrar fotos aqui, não é conveniente, posso ser bloqueada, então não mostrarei fotos. Peguem os endereços e procurem, vocês encontrarão. Muito curioso. Penis Park na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul também tem o Jeju Loveland. Jeju Loveland é a tradução, com esculturas de posições sexuais. Posições, digamos assim, é o Kama Sutra em terceira dimensão, palpável. Muito curioso. O parque temático de Taiwan, com esculturas de pênis, de chotas, esculturas sexuais. E o parque dedicado ao sexo de Chongqing, chamado de Loveland também, é dedicado ao sexo. Posições, esculturas de vários tipos, muita coisa. Agora, Piracicaba, São Paulo. Piracicaba, São Paulo. O parque de diversões Eroticland. Mas bem, outro parque, outro nome sugestivo. Nesse parque de Piracicaba tem brinquedos, é um parquinho de diversões, só que os brinquedos são sugestivos, tem aparências de órgãos sexuais, aparências, quer dizer, assim, tem aqui também Londres. Londres está para inaugurar, ou já inaugurou, um parque temático no centro de Londres. O mundo está se recheando, está sendo recheado por um monte de locais temáticos, ou não, onde se endeusam o sexo, onde se quebram o tabu de algo que foi condenado. Vou explicar por quê. Foi condenado durante muitos séculos, muito tempo. A religião é responsável por isso, e eu explicarei por quê. Começando há muito tempo, infelizmente eu não tenho o endereço, o livro onde li. Há muito tempo me vi que a arca da aliança, aquela famosa arca que dizem ter cajado, ter as tábuas de Moisés, outros tantos objetos sacros. Esta arca, na verdade, teriam dois objetos em ouro puro. Dois objetos em ouro puro. Achei estranho na época. Hoje talvez eu veria de maneira diferente e até estudaria um pouco mais. Mas vejo uma certa coerência no que fiquei sabendo. Esses dois objetos dentro da Arca da Aliança seriam os dois órgãos genitais da mulher e do homem em ouro puro. Um tanto escabroso, absurdo, na Arca da Aliança ter dois objetos sexuais. O que seria isso? Que maneira estranha que coisa estranha de se guardar num local destes. Mas vamos raciocinar um pouco. Tantos parques louvando, venerando órgãos, venerando o sexo, mais precisamente, começando agora, depois desse lado negro
do relacionamento que não poderia ser comentado. Mas algo que eu falo muito, Tantra Yoga. O que é a Tantra Yoga? Tantra Yoga é a união sexual, a união sexual de duas pessoas. O que é para elevação espiritual. Temos nossos pontos, nossos chakras energéticos aqui na coluna vertebral. E a união dos órgãos sexuais na base dá início a uma corrida energética que vai subindo até chegar ao topo da cabeça. Não entrarei em detalhes porque tenho vídeos que falam mais precisamente sobre como isso funciona, mas essa energia sobe até o topo da cabeça. Até o topo da cabeça, ou seja, quando chega ao topo da cabeça seria um orgasmo tantrânico. Um orgasmo tantrânico, ou seja, qual a diferença do orgasmo tantrânico com o orgasmo físico que todos já experimentaram? A diferença é enorme, a diferença é muito mais prazerosa por muito mais tempo. Comenta-se, e eu assino embaixo, o êxtase da meditação, quando se está num nível de prazer na meditação, esse êxtase é tão incrível, tão poderoso quanto o êxtase do orgasmo tantrânico. Quer dizer, orgasmo tantrânico é não gastar energia naquele momento, é não expulsar seus íntimos, gozar. Não existe. Lá é um orgasmo muito mais elevado, muito mais gostoso. Totalmente, muito mais gostoso esse orgasmo tantrânico. Muito mais superior, muito mais elevação. É um orgasmo que não termina em poucos segundos. É um orgasmo que dura minutos, horas, dias, depende do emocional dos envolvidos. Orgasmo tantrânico, orgasmo, isso é coisa antiga. Índia, China, os mesmos lugares onde eu citei a maioria dos parques temáticos. Ou seja, eles têm, apesar de haver tabu, eles têm um conhecimento muito mais elevado sobre o sexo. Tem um conhecimento muito mais elevado. Sabem valorizar muito mais do que o mundo ocidental. Lá são outras filosofias, outros segmentos religiosos. Agora, por que estou falando tanto em religião com sexo? Por sinal, já escrevi, o primeiro texto que eu escrevi, bem curioso, foi falando de sexo e Deus, colocando os dois no mesmo assunto e dizendo que Deus concorda e Deus é amor, Deus é sexo e deve ser valorizado e não abandonado, como certa vez fui num terreiro, eu fazia parte da Umbanda, o chefe do terreiro, o pai de santo, disse, fui lá para benzer uma estátua, a imagem de um santo. Ele benzeu a imagem de um santo, só que vocês dois, nós éramos um casal, casados, né? Não façam sexo na frente dessa imagem. Cubram ou tirem do quarto, se for lá que vai deixar. Obedeci na época. Hoje eu penso, por quê? Por que eu não poderia fazer algo tão divino, tão prazeroso na frente de uma imagem? Estou fazendo algo nojento? Sujo? Não estou com nenhuma prostituta. Mesmo assim eu respeito. Nunca paguei e não pretendo pagar, mas respeito mesmo uma prostituta. Mas não estou fazendo sexo sujo, estou fazendo amor. Por que não poderia ser na frente de uma estátua? O tempo passou, já acabou a estátua, nem tenho mais
Mas os grandes não. Líderes espirituais não aceitam que se fale de sexo, não querem que se fale de sexo. Por quê? Porque, Amanda, é o seguinte: nós temos preconceitos em relação a sexo pela educação que recebemos. Os pais proibiam antigamente, sim. Hoje os pais têm uma cabeça mais aberta, mas antigamente proibiam esse assunto. Não se poderia falar, não se poderia fazer nada. Sexo era para procriação, e você vai descobrir como é que faz isso depois. Então não podia, era proibido, conversa proibida nas escolas, educação sexual nem se fala. Por sinal, se tem alguma educação sexual, é algo tão científico que não dá vontade nenhuma de praticar. Então, quando assumimos a nossa sexualidade, resolvemos transar, encontrar alguém, ter sexo solitário até mesmo. Aí vamos aos poucos, com a prática, abandonando aqueles conceitos ruins que tivemos. Vamos abandonando aqueles preconceitos, aquelas proibições. Por sinal, sentimos que as proibições são mais gostosas de serem quebradas do que serem mantidas. Tudo bem, vamos quebrando tudo isso, vamos diminuir tudo isso, vamos limpando a nossa cabeça de tanta coisa que vemos ser absurdo. Ou seja, se é gostoso, por que é proibido? Se faz mal, por que embeleza a pele, os cabelos e os olhos? Por quê? Contradições, começamos a perguntar. E o problema começa aí. Porque fazemos indagações. Sexo oral faz mal para o meu corpo e para as minhas emoções? Sexo anal, proibições. Sexo anal faz mal para o meu corpo e para minhas emoções? Frequentar aquele local, aquela designação religiosa, faz mal para o meu corpo, para as minhas emoções? Começamos a refletir, ou seja, nos sentimos libertos para tomar decisões no leito, com alguém, ou alguém, ou mesmo sexo, sozinho. Começamos a tomar liberdades mentais, deduções, naquele local de alegria, de bem-estar, de felicidade. Começamos a tomar liberdade de raciocinar sobre coisas ruins de se fazer. Que disseram? Coisas não boas, coisas vergonhosas que disseram ser. E passamos a nos questionar sobre todos os assuntos que temos dúvidas, ou nem temos dúvidas, mas não nos sentimos bem. Começamos a questionar sobre tudo isso, ou seja, estamos questionando sobre a nossa felicidade sexual, felicidade física, felicidade espiritual, felicidade emocional. Estamos questionando sobre tudo isso e passamos a questionar sobre os nossos bem-estares em relação às coisas do mundo, às religiões. Começamos a questionar, lá é proibido, muitos locais religiosos principalmente é proibido comentar sobre isso. Mas não comentar sobre algo que é tão bom, que eu não consigo ver Deus condenando. Não consigo ver Deus condenando o sexo que eu pratico, a maneira com que eu faço, a maneira com que eu me entrego, a maneira com que eu sou feliz. Deus é só amor, é felicidade, é paz interior. Então por que Ele condenaria as minhas atitudes íntimas? Por que eu deveria ir para o inferno por causa disso? Por sinal, o inferno tem muito mais representatividade. Aliás, o inferno criado pelo ser humano. O inferno não existe, o inferno é aqui mesmo. Mas o inferno
aquele inferno criado, tem muito mais representatividade sexual do que o céu. Sim, são mais corpos nus, o demônio que eles representam está totalmente descoberto. Na Umbanda, Quimbanda mais precisamente, onde dizem o segmento do demônio, diabo, etc., as pombagiras seriam prostitutas, seriam mulheres da vida. Por sinal, comentar uma coisa: representatividade. Costuma-se dizer, a mulher teria uma pombagira. A pombagira seria o simbolismo da sexualidade. Não vejamos como mulher do demônio, mas a pombagira seria o simbolismo da sexualidade. Ou seja, todas as mulheres têm uma sensualidade, uma sexualidade. Na Quimbanda se diz que se essa pombagira é mal cuidada, a mulher só vai ter infelicidade, só vai ter tristeza, só vai se relacionar com homens da pior qualidade. Mas se cuida, né? Cuida da pombagira, só terá alegrias, felicidade e pessoas da melhor qualidade próxima. Terá o direito de escolher o que fazer com o próprio corpo, com o coração, e não será maltratada, não terá decepções, saberá lidar com as possíveis decepções até. Bom, na Quimbanda se diz isso, mas eu tiro a Quimbanda do lado de lado e continuo a dizer a mesma coisa. Se a pessoa tem bons pensamentos, se a pessoa é feliz sexualmente, vai ter pele, cabelos e olhos, sorriso, corpo bonito. Esteticamente pode nem ser dentro dos moldes, mas terá um corpo bonito, terá um sorriso bonito, se viver feliz a sua sexualidade. Se for uma pessoa infeliz sexualmente, será uma pessoa feia. Olhos apagados, opacos, cabelos maltratados, pele. O corpo será feio, sem atrativos. Não estou falando de moldes, mas a aparência, a energia que o corpo transmite, que a aura deixa extravasar, não irá atrair boas pessoas, não irá atrair gente do bem. Este é um assunto muito complicado. Curiosamente, eu estou, digamos assim, iniciando um projeto bem interessante. Foi aonde a Amanda assistiu a playlist Só para Elas. Só para elas, o que quer dizer? Só para elas, mulheres, mas não exclusivamente para as mulheres. Eu digo que mulheres têm muito mais conhecimento e sabedoria e sabem utilizar desses íntimos carinhos para se sentir bem. Têm relações emocionais com pessoas, enquanto os homens têm relações sexuais, ou seja, amam da cintura para baixo, enquanto as mulheres amam da cintura para cima, é emoção. Eu digo só para elas, mas não é só para as mulheres, é para todos os homens que têm um lado sensível. O meu lado feminino não fere o meu lado masculino. Trecho de uma música, mas é uma verdade. O meu lado feminino, ou seja, eu sou sensível, eu posso compreender uma mulher, posso entender seus desejos. Não vou me tornar um homossexual por causa disso. Vou me tornar um entendido nas emoções que as mulheres sentem. Vou poder agradá-las com muito mais conhecimento. Vou poder senti-las, vou poder satisfazê-las. Quer dizer, eu não vou só pensar em mim. Eu digo, nós, os homens, estamos aqui para servir as mulheres. Sexualmente, servir as mulheres, e não retiro o que estou dizendo. Porque se soubermos levar, cuidar de uma mulher, levá-la ao auge,
Adivinhe, com certeza ela irá desejar muito retribuir esse carinho todo. Muito. Outro detalhe. Numa relação, a preocupação é da mulher chegar primeiro e depois o homem. Já estamos servindo a mulher. Outro detalhe bem palpável. Toys, brinquedos. Aqueles brinquedos para ajudar numa relação. A mulher tem muito mais opções desses brinquedos em lojas especializadas, claro. A mulher tem muito mais opções desses brinquedos do que o homem. A mulher tem muito mais possibilidades de se divertir sozinha do que o homem. O homem vai se virar com ele mesmo e pronto. É a justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos. No entanto, a mulher pode usar de artifícios. Algumas até conseguem durante bom tempo substituir o real por um brinquedo e se satisfazerem muitíssimo. Eu estou exagerando? Não estou exagerando. De algum tempo para cá, como eu disse, esse projeto só para elas me alertou. Eu fico muito pensando, escrevo muito poema, muito texto sensual, texto erótico mesmo, poesias, livros, muitos livros, e fico pensando, será que está correto? Será que eu não estou partindo por um lado meio negro de mim mesmo? Fico me perguntando. Só que agora, com esse projeto, vamos colocar assim, esse projeto que iniciei, me coloquei numa posição bem mais confortável, ou seja, de eliminar este tabu que é a vergonha do sexo, o nojo do sexo, a sem vergonhice que é praticar sexo, prostitutas, viado, tanto palavrão, tanto mal-estar. Ou seja, fiquei, de um lado, muito reticente em relação a sexo durante muito tempo. O povo não vai gostar, vai ficar estranho, não vai se sentir bem, mas aos poucos comecei a perceber que não é isso, tem que ser mudado. Mudado, afinal, uma criança no colo, bonita, lindinha, que gracinha, a avó, as tias começam a carinhar tudo. Agora, há 9 meses atrás, como era essa criança? Era uma colher de chá de leite fornecida pelo homem. De que maneira esse conteúdo chegou até o íntimo da mulher para ser fecundado? O que eles fizeram durante aquela execução? O que eles fizeram? Carinhos que trocaram, palavras que trocaram, posições que ficaram. A avó e a tia não lembram daquilo, às vezes até tem nojo. Hoje, nunca foram felizes nesse assunto, nunca procuraram, nunca foram exigentes na sua felicidade. Então, tem nojo, não gostam. Mas, aquela coisa pequena, bonita, graciosa, gostosinha de morder, como muita mulher diz, aquela coisinha gostosa, era um punhadinho de leite masculino que foi implantado numa mulher de maneira... Esquecem disso. Então me vejo na posição agora, estou gostando, estou assumindo posição, tentar desmistificar essa coisa nojenta que sempre falaram, tentando mostrar diferente. Reticências, muita gente não vai gostar, muitas pessoas vai odiar, mas um raciocínio, olhem ao lado, tudo, pessoas, não, olhem objetos, tudo que vocês veem, objetos, tudo isso veio da onde? Do sexo. Objetos
inanimados, feitos de madeira, feitos de cimento, feitos de plástico, isopor, tudo isso veio da onde? Do sexo. Como assim? Sim, todos esses objetos, tudo isso que está ao alcance dos olhos, foram confeccionados, produzidos por pessoas, homens e mulheres. Foram produzidos por pessoas. E estas pessoas vieram da onde? Essas pessoas surgiram como? Essas pessoas passaram a existir neste mundo de que maneira? Um raciocínio, temos que ver. Negamos o sexo é só para reprodução. Como diz a Bíblia, sexo só para reprodução. Mas todas as pessoas, eu diria 100% das pessoas, têm algum atrativo pelo sensual. Pelo sexual, não declaradamente, mas pelo sensual. Quantas tias solteironas que não gostam de sexo acham aquele ator da novela uma gracinha, bonitinho, passa pela cabeça fazer um chá para ele? Algo bem tolo, fazer um chá para ele. Ou seja, tem uma intenção, tem uma aproximação, tem um certo desejo íntimo de conhecer aquele ator da TV. Os homens, a mesma coisa. Quantas vezes um homem está na rua e passa uma mulher, independente da idade, com um corpo que chama a atenção. Não é provocativo, mas é bonito, chama a atenção. Então arriscam um olhar para trás, arriscam disfarçadamente ficar espiando. Às vezes até pensam algo mais. Não são pessoas totalmente desreguladas sexualmente, são pessoas saudáveis. Mantêm a sua libido viva, a sua libido funcionando. Querem se sentir vivos. Abandonaram a prática, problemas de saúde, mas querem se sentir vivos, aliás. Por quê? Pessoas perdem sua virilidade, problemas físicos, não conseguem mais acordar. Né? Muitos homens não conseguem mais acordar, então abandonam, se frustram, ficam chateados, entram em vícios para tentar esquecer, para tentar morrer muito antes de desencarnar. Quando deveriam, em verdade, mesmo não tendo condições físicas de comparecer, dar beijos, carinhos, abraços. Tem muita coisa que se pode fazer. Claro, a outra pessoa tem que concordar, aceitar, sentir um certo prazer nisto. Por sinal, se há amor, uma afeição muito grande entre as partes, este morto que não acorda mais, acaba sendo um detalhe, acaba sendo superado, passado por cima, esquecido esta dificuldade e encontrando outras formas de se relacionar. No Kama Sutra tem muitos textos interessantes. Um deles que eu acho bem curioso é que fala sobre pessoas obesas, barrigas, principalmente barrigas que dificultam muito o contato dos órgãos. Lá citam posições para os obesos poderem chegar a um consenso, poderem chegar a um momento de felicidade. Ou seja, não podemos pendurar no lustre, porque o corpo já não facilita, mas podemos criar outra coisa, outra maneira, tão prazerosa quanto pendurar no lustre. Basta criatividade, basta desejar ser e fazer feliz.
Como eu disse, estou procurando desmistificar, tirar esse fantasma horrendo do sexo da frente das pessoas. Não vejo, ou seja, via muita proibição, muita sacanagem, sem vergonhice, putaria, no pior da palavra, em fazer sexo. Hoje acho diferente. Como eu disse, uma pessoa solitária, duas pessoas do mesmo sexo, várias pessoas com animais, eu já acho que deveria pensar um pouco. Crianças não se fala, crianças, isso aí é um pouco delicado demais. São seres que não entendem nada disso ainda e podem ser e vão ser seduzidas por gente que não mereceriam se aproximar delas. Mas adultos, pessoas que procuram ser felizes, o importante é ser feliz. Se vende o corpo, sim, se a pessoa vende o corpo, tem de se sentir bem fazendo isso. O pecado não está exatamente em cobrar. A decisão é da pessoa. O pecado eu não vejo está exatamente em cobrar. O pecado está em fazer contra a vontade, em não desejar. Porque contra a vontade seria dificuldade de lubrificação. Começando por aí. Dificuldade de lubrificação. Portanto, dores, traumas, muitos problemas de saúde por causa de uma lubrificação, por causa de não gostar, não desejar, porque está sendo obrigado a vender o corpo. Homossexualidade, por quê? Tem prazer em ser tocado por trás. Se sente bem fazendo isso, se sente bem fisicamente, emocionalmente, se sente bem fazendo isso, se sente feliz depois de ter sido tocado por trás. Por que não prosseguir, não fazer, não ficar à vontade? Por que não? Faz bem ao emocional, faz bem ao emocional. Então, fique à vontade de criticar ações desse tipo. Eu acho um erro tão grande. E pessoas criticam, pastores criticam, ou seja, eu vejo um lado político agora. Eu vejo uma politicagem em cima disso. Ou seja, colocam, isso é proibido e todos que praticam são pervertidos. Não devem merecer o nosso olhar, não devem merecer a nossa repulsa, nossa negação. Nisso vão assambarcando pessoas que são de certa maneira infelizes sexualmente, não têm liberdade mental para raciocinar, é certo ou errado, é gostoso fazer isso ou não. Para si, é gostoso fazer isso ou não. Então aceitam que determinado líder espiritual disse e vão em cima e se tornam pessoas manipuláveis, porque aquele lá está falando aquilo que eu concordo. Aliás, o eu não concordava, mas a cabeça foi feita tantas vezes que passei a concordar com ele. Mas no fundo, isso é que causa um pequeno trauma, uma pequena tristeza, não sabe de onde. No fundo é que há um certo prazer em algo romântico, algo gostoso. Eu digo, sou contra ao tal sexo por sexo. Só fazer para necessidades físicas. A expressão é essa mesmo. Fazer por necessidades físicas. Tem que ser por prazer emocional, principalmente emocional. E se é emocional, a tal atividade física é um delicioso complemento. Ou seja, aproximação total de corpos. Aproximação total de corpos que vai gerar um bem-estar muito grande se há emoções boas. Namorados, maridos, amantes, amigos,
amigos mesmo. Se há uma proximidade afetiva muito grande, pode haver um proveito delicioso nisto. Um proveito delicioso que não deve ser dividido com outras pessoas, porque as outras pessoas, mesmo que concordem, não vão ter a mesma visão que o praticante, não vão ter a mesma visão, não vão ter a mesma satisfação que quem praticou. São situações em que devemos ver o que fazer. É nossa felicidade que está em jogo, nosso bem-estar que está em jogo. Então eu vou ser feliz. Como é que eu posso ser feliz? Me relacionando com alguém, conversando, rolou alguma coisa, um clima, poderia ser mais feliz ou não vai me fazer bem interiormente? É decisão pessoal. Vai fazer bem ou não me entregar, fazer tudo aquilo que eu gosto ou gostaria de fazer? Vai me fazer bem com essa pessoa? Vai me fazer bem ou será mais um trauma, caso já tivesse tantos? Ou não? Aí está. Já teve traumas, já teve relações ruins, já foi decepcionante momentos anteriores. Quem sabe seja um momento de repensar por que foi tão ruim, por que sofreu, por que foi magoada, por que agiu corretamente, se empenhou demais no que não deveria, fez de menos o que deveria, fazer demais. Não, eu não vejo que uma pessoa seja criticada porque fez demais, porque cedeu demais, permitiu demais, concedeu demais, aceitou demais. Não, a pessoa tem que ceder, conceder, dar aquilo que tem vontade e que sente será retorno emocional, retorno prazeroso, retorno de elevação. Assim deve-se pensar. Vou dar à vontade? Não, só vou fazer aquilo que vai me fazer bem, aquilo que eu tenho vontade, aquilo que vai me dar prazer. Vou fazer aquilo por mim, não pela outra pessoa. Não vou me entregar porque ela quer ou porque está me garantindo alguma coisa, um relacionamento para o resto da vida, por exemplo. Não, vou me entregar porque ela tem que garantir o meu bem-estar, a minha felicidade agora, enquanto estamos aqui. O depois se conversa, o depois fica por conta do sentimento que sobrou, que ficou na gente. O depois, o que pode acontecer depois, vai ficar por conta das sensações que restaram. O prazer físico passou. Às vezes um cheiro, um sabor, uma dorzinha faz ainda lembrar. Se foi bom momento, até a dor vai ser gostosa de sentir. Ficar lembrando, maravilhoso. Ficar sonhando, sensacional. Mas vamos nos preparar emocionalmente, vamos tentar esquecer o que aconteceu no passado. Ou seja, vamos medir neste momento se vale a pena investir em quem está aí na frente, está dando sinal. Vamos investir, vamos ver, vale a pena? Vou me sentir bem? Eu vou me sentir bem? O que está passando pela cabeça daquela pessoa não interessa, eu vou me sentir bem. Se eu for até lá, se eu me entregar, eu vou me sentir bem? Se me sentir bem, aí aqueles traumas serão apagados, aqueles traumas que tenham existido, frustrações que tenham existido, deixarão de existir, fantasmas que desaparecerão, a felicidade que enfim poderá chegar. Felicidade, sexo é felicidade, totalmente é bem-estar interior, é paz, é saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional, principalmente saúde emocional, se feito de coração, com gosto, sem receios. E
evolução espiritual. Porque através do sexo se evolui espiritualmente, do bom sexo de qualidade. De qualidade quer dizer que nos faça bem. Sexo é evolução espiritual. Ou seja, entramos em contato com emoções, paixões. São atos primários, primitivos. Não existe a razão no que está fazendo. Não podemos usar de razão para fazer. Vamos perder o melhor do momento, vamos perder se estivermos usando da razão para executar aquilo. Temos que deixar o corpo ficar à vontade, o corpo se entregar, o corpo fazer e acontecer, deixar o corpo e ficar sentindo a alegria, o bem-estar. Vem algo, vamos fazer de tal maneira, começar a fazer. Ou seja, é uma experiência primária, experiência primitiva, experiência de nós como essência, ser humano, essência, pessoa que só tem amor, no sexo saudável, só tem amor, só tem paz interior, só vai dar de seu melhor, esperando o melhor? Não, vai dar do seu melhor porque se sente bem. O retorno sendo bom também, maravilha, mas vamos dar nosso melhor para nos sentirmos bem. E aí está a evolução espiritual. Como eu disse, algumas igrejas impedem que se comente sobre religião, porque a pessoa vai começar a ter liberdades de pensamento. No sexo vai ter liberdades de pensar, raciocinar, tentar, gostar. Por que está gostoso? Por que não pode assim? Por que ele lá ouço falar e aqui não é bem desse jeito? Eu começo a raciocinar, eu começo a quebrar proibições, quebrar dificuldades, quebrar observações absurdas, vai começar a quebrar tudo isso durante um relacionamento íntimo e aos poucos levar essa matemática de funcionamento mental para outros campos, chegando até a raciocinar sobre locais onde frequenta, se vale a pena ou não. Se tem algum trauma, por pequeno que seja, vamos atrás de descobrir por que esse trauma. E vamos descobrir alguma coisa, vamos descobrir uma infelicidade incutida. Infelicidade incutida que na intimidade aparece, infelicidade incutida que fora da intimidade também vai aparecer. Entendo desta maneira, felicidade é deitar com quem se ama, com quem se gosta, com quem se tem uma afinidade, gostosa afinidade. Aí eu coloco desde namorados, maridos, amantes, amigos, todos eles têm uma afinidade, vai se sentir bem com essa pessoa. Então se entregue, porque se há uma afinidade, não vai haver uma traição emocional. Não é traição física, é uma traição emocional. Não vai pegar, tomar de seus sentimentos, manipular seus sentimentos, que serão os mais doces, carinhosos, amorosos, e se aproveitar deles em benefício próprio. Aí é afinidade, é bem-estar com a pessoa, é se sentir bem, é se sentir além do que em verdade é. Vai se soltar, vai ser pessoa feliz, pessoa agradável, vai se tornar mesmo pessoa feliz, pessoa agradável. Saberá distinguir com facilidade quem vale a pena ou não se aproximar, não ter relações, se aproximar. Saberá ser mais carinhosa pessoa, mais sensível, mais sedutora, mais boa companhia em todos os sentidos, esposa, mãe, filha, ser boa companhia em todos os sentidos. Estou falando muito no feminino, percebi agora, né? Estou falando muito no feminino, exatamente por causa disso. Esse projeto que eu disse de
só para elas. Não é só para elas, como eu disse, é para todas as pessoas sensíveis. E, infelizmente, a quantidade de homens sensíveis, homens héteros, sensíveis, é pequena. Porque o homem tem que ser machão, tem que mandar e acontecer, fazer, e a mulher que se vire depois e todas essas baboseiras. Quando, em verdade, pode ter relacionamentos maravilhosos, se compreender o sexo oposto, o sexo da mulher. Então são homens sensíveis. O meu lado feminino não fere o meu lado masculino. Entendo as mulheres e continuo sendo hétero. Ou seja, muito mais consciente da minha condição heterogênea. Muito mais consciente de poder ser feliz e fazer feliz. Terminando esse vídeo aqui um tanto planejado, um tanto sensual demais, talvez proibitivo pela plataforma em que está. Mas vamos ver se continua. Eu acho que isso aqui é mais educativo, elucidativo, do que pura pornografia, que eu não gosto. Pura pornografia sem sentido do porquê fazer, não acho que vale a pena cultivar. Mas esse é um vídeo que vamos ver se consigo mantê-lo livre para ser assistido e que as pessoas que assistirem tenham consciência do que eu estou falando. Não estou falando de baixaria. Já algum dia me agradou esse lado de baixaria? Eu creio que sim, mas com restrições. Eu nunca me senti bem vendo esses assuntos de um lado pernicioso, um lado baixo. Aliás, não existe pornografia neste assunto. Existe a mente deturpada das pessoas. Não existe vergonha em praticar. Existe o lado pejorativo das pessoas. Não existe o lado negativo do sexo. O que existe é a visão podre das pessoas em relação a isso. Visão podre porque está no momento delas verem dessa maneira, se sentirem inferiores, não conseguirem ter qualidade. Então vamos avacalhar, vamos apodrecer essa sensação, apodrecer esse assunto. Terminando esse vídeo, mais uma vez falando isso, terminando esse vídeo esperando que pessoas entendam o que eu quis transmitir, o que eu quis dizer, que introduzam em si sabedoria neste assunto, que não vejam mais este assunto como algo pernicioso, proibitivo, que amadureçam o emocional para ver e aceitar que prazeres íntimos, não importa sexos envolvidos, gêneros envolvidos, prazeres íntimos sempre foi para a evolução. Salve!